Fala cabeleireiro, cabeleireira! Fala galera, fala galera! E aí gente, tudo bem com vocês? Roger Martins aqui de novo. Quem é que tava com saudade das nossas lives? Estamos aqui para o nosso primeiro episódio do nosso novo podcast, nosso novo lançamento, o nosso novo podcast que é Cabeleireiro Blindado. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês para mais esse projeto. Serão ao total 7 episódios desse grande projeto que a gente trouxe para vocês, que é o projeto do podcast Cabeleireiro Blindado. Para você que é cabeleireiro, para você que é cabeleireira e quer se blindar de toda falta de informação, quer se blindar de não saber utilizar técnicas verdadeiras, técnicas de salão dentro do seu trabalho, este podcast é para vocês. Gente, estou muito feliz mesmo, de verdade, de poder estar aqui junto com vocês para mais uma troca de experiência. A gente preparou esse podcast para que a gente possa combater, né, tudo que te faz com que você simplesmente te impeça, né, de você se tornar uma cabeleireira de alta performance. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Roger Martins e eu te ensino a ser uma cabeleireira de alta performance, faturando 10 vezes mais. E eu tô sempre aqui pela internet, gente, sempre por aqui. Dificilmente você vai abrir aqui e não vai ter um vídeo, uma live, algum conteúdo meu para levar conhecimento para a vida profissional de vocês. Eu fico muito feliz de verdade. Eu já quero começar aqui a nossa live já agradecendo a todos os cabeleireiros que participaram da nossa jornada Cabeleireiro 10 vezes mais, turma 4. Gente, foi muito bacana, foi muito especial. A gente encerra hoje também as inscrições para o método Cabeleireiro de alta performance. As aulas da jornada Cabeleireiro 10 vezes mais, turma 4, saem do ar também hoje também. E eu não poderia começar essa live aqui, né, sem agradecer vocês que participaram. Nós tivemos, ao total foram o quê? Foram mais de 2.000 cabeleireiros inscritos, né? Quantos inscritos foram, colegas, ao total na jornada? Foram mais de 2.000, né? Foram mais de 2.000 cabeleireiros inscritos. 2.300, né? 2.300, se não me engano. 2.300 cabeleireiros inscritos na jornada Cabeleireiro 10 vezes mais. Foi muito especial, foi muito bacana. E não tem nada que deixe a gente mais feliz, né, do que poder vir aqui trocar experiência, trocar conhecimento com vocês, poder ministrar na vida de vocês, né, técnicas verdadeiras, técnicas de valor, né. A gente teve muitos cabeleireiros que nos mandaram depoimentos, né, dizendo que aprenderam, dizendo que já estão utilizando as técnicas no salão, né. A jornada Cabeleireiro 10 vezes mais, a gente entrega técnica de valor, conteúdo de valor, gente. Então, é conteúdo para o dia a dia do salão, né? Eu sempre falo aqui, eu faço questão de falar sempre, né? Eu sou cabeleireiro igual vocês, eu tenho as mesmas dificuldades que vocês, já passei particularmente por tudo que você já passou e está passando. E eu tenho 16 anos de profissão como cabeleireiro e tenho mais de 10 anos de profissão como professor para cabeleireiro. Nós vamos para o nosso 11º ano na área educacional, né? E eu fico muito feliz de poder estar sempre por aqui, né? E poder dividir conhecimento, né? Nós tivemos muitos cabeleireiros que entraram no método CAP também, já participaram da primeira mentoria, que foi segunda-feira passada, né? Se não me engano. Então foi muito top mesmo. E a gente está sempre por aqui, né? Então seja muito bem-vinda. Eu já vou começar aqui o nosso podcast, o novo podcast. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o primeiro episódio do podcast Cabeleireiro Blindado. Esse podcast eu quero te blindar de tudo que te impede de você se tornar uma cabeleireira de alta performance. Absolutamente tudo. Os medos, as inseguranças, tudo que faz com que você simplesmente não se torne cabeleireira de alta performance. Este podcast eu vou te entregar informações importantíssimas que vão te blindar, vão te deixar blindada, né, de tudo que te impede, de todos os medos, de todas as inseguranças de se tornar uma cabeleireira de alta performance. Então pega papel e caneta. Eu sempre falo aqui que
Eu vivo o que ensino, eu atendo no salão que nem vocês, tenho meu dia a dia de salão, igual vocês, tenho as mesmas dificuldades, então pega papel e caneta que vai somar muito na vida profissional. Primeira coisa que eu já vou pedir para vocês é para você que está entrando aqui, a gente está vendo os comentários de vocês, eu já vou pedir para você já entrar e já colocar o seu nome e a cidade de onde você está falando para mim poder saber da onde você vem, né? E não esquece de se inscrever no canal, gente. É muito importante também que você se inscreva no canal, certo? Lembrando também, mais um recadinho também, antes da gente começar aqui o nosso conteúdo. Eu sei que a galera já vem já com sede de aprender, com sede de levar conteúdo para casa, mas eu tenho que entregar os recados, tá, gente? Lembrando que nós temos 3 lives semanal agora, tá? Na segunda-feira é o podcast Cabeleireiro Blindado, tá? Então serão 7 episódios toda segunda-feira, 8 horas da noite, Cabeleireiro Blindado, tá? Cada live, cada podcast, cada capítulo do nosso podcast, um tema diferente, tá? Já vou falar o tema para vocês aqui, tá? O tema de hoje, tá? Na terça-feira nós temos a live de colorimetria, E lembrando que a live de amanhã, da terça-feira, que é amanhã, vai ser como neutralizar o laranja. Olha só, gente, para você que quer aprender a neutralização de laranja, tudo como fazer neutralização do laranja, vem comigo que eu tenho certeza que você vai aprender muito, certo? E na quinta-feira, na quarta nós não temos live, na quinta-feira nós temos live de respondendo a audiência. Eu pego todas as perguntas de vocês, que vocês colocam aí nas caixinhas de perguntas das nossas redes sociais, e eu trago aqui para a live de quinta-feira, né? Vamos voltar novamente toda quinta-feira com a live de respondendo a audiência. Então eu estarei dentro de 45 dias aqui, junto com vocês, live toda segunda, toda terça e toda quinta. Anota aí. A live de segunda-feira, Cabeleireiro Blindado. A live de terça-feira, Colorimetria Capilar. E a live de quinta-feira, Respondendo a Audiência. É claro que pode ser que alguma sexta eu apareça por aqui, né? Tem algumas sextas que eu posso vir aqui, tá fazendo uma live de conteúdo extra para você, né? Mas as lives fixas da semana são segunda, terça e quinta-feira, certo? Gente, já falei aqui, já entreguei tudo para vocês aqui, né? Que eu tinha para entregar de recado aqui. Agora nós já vamos para o nosso primeiro slide do nosso conteúdo educacional. Fica até o final, que eu tenho certeza que vai ajudar você. Vamos lá. O tema de hoje, né? Já tá aí na capa, vocês já viram. O tema de hoje é quebrando medos, superem medos e seguranças. Eu sei que vai ter gente que vai dizer assim, Roger, mas você já fez live aqui na internet sobre medos e segurança. Você já fez live aqui falando sobre ter medo, segurança, como ter mais segurança. Mas assim, ó, nós fizemos uma pesquisa, agora na última turma, Jornada Cabeleireiro 10 vezes mais, a gente fez uma pesquisa e dentro dessa pesquisa, com os alunos que se inscreveram no curso, a gente viu que ainda existem muito cabeleireiro que tem medo, né? E muita insegurança. Principalmente os cabeleireiros iniciantes, né? Aqueles cabeleireiros que estão iniciando na profissão. Muito, gente, você pode não acreditar, mas muitos têm medo e insegurança da sua profissão, né? A gente vai muitas vezes perguntar pro cabeleireiro, né? Por que ele não aplica a mecha? E ele tem medo e tem insegurança. Por que ele não aplica o corte? Ele tem medo e tem insegurança, né? Existem vários medos dentro do nosso trabalho, né? Medos das mechas, medo de manchar, medo de quebrar o cabelo, medo de decepcionar cliente, medos no corte, medo de cortar curto, medo de cortar com navalha, medo de usar tesoura dentada, medo de trabalhar com escova, medo de se queimar com secador. Existem vários medos e inseguranças que o cabeleireiro tem dentro da sua profissão e é exatamente sobre esses medos que nós já vamos começar o nosso primeiro episódio do nosso podcast Cabeleireiro Blindado. Todo cabeleireiro que deseja
se tornar um cabeleireiro de alta performance e se blindar de tudo que possibilita com que ele se torne um cabeleireiro de alta performance, faturando 10 vezes mais, ele precisa quebrar os seus medos. Cabeleireiro que sobe escada com medo, ele vai subir 2, 3, 4 patamar e ele não vai conseguir escalar ainda mais o seu trabalho. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar. Como que você pode me ajudar, Roger? Te trazendo técnicas de como você superar esses medos e essas inseguranças. Porque eu, assim como você, já estive no seu lugar. Eu também já fui um cabeleireiro iniciante, eu também já errei muito nas mechas, eu também já cortei torto o cabelo da cliente, eu também já virei a cadeira do espelho, a cadeira da cliente no salão para o espelho e simplesmente a cliente disse que não gostou. Eu também já passei por tudo que você está passando. Então, eu estou aqui com a minha experiência, com a cabeça aberta, com a caixa aberta, para poder somar junto com você. Então, para você que quer aprender, para você que é desacomodado, para você que é inconformado com a sua profissão, continua comigo até final dessa live que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos lá, gente? Vamos estudar? Bora para cima! Vamos lá então, gente, deixa eu passar aqui o nosso slide, ó. Primeira coisa, né? O perigo da perfeição, como ela pode sabotar o seu sucesso. Gente, uma das coisas que mais sabota o profissional cabeleireiro é o perfeccionismo. É o cabeleireiro que ele tenta ser perfeito em tudo. A gente sabe, gente, que nós nunca vamos atingir a perfeição. Todo mundo sabe disso, não é verdade? Eu sempre falo que tem cabeleireiro que ele é extremamente perfeccionista, gente. Ele quer acertar em tudo, ele quer ser perfeito em tudo, né? Então, assim, o primeiro passo de tudo é a gente aceitar as nossas imperfeições e entender que elas fazem parte do processo de crescimento do profissional cabeleireiro. Eu, por exemplo, eu sou cabeleireiro há 16 anos e eu já errei muito dentro da minha profissão. E eu nunca fui um profissional perfeccionista. É claro que eu sempre entreguei o meu melhor, eu sempre dei o meu melhor, sempre fiz o meu melhor, mas eu nunca fui perfeccionista. Você tentar chegar à perfeição, você querer ser perfeito, não vai te levar ao sucesso profissional. Então, o primeiro passo de tudo é você se aceitar como você é. Você aceitar as limitações que você vai ter durante a sua jornada. Você que está entrando na profissão agora, você que está começando como cabeleireiro agora. Não que o cabeleireiro mais experiente, ele não tenha, né, o perfeccionismo, né? Não que o cabeleireiro, ele não queira ser perfeito, o cabeleireiro que já é cabeleireiro. Só que quanto mais vai passando o tempo, quanto mais experiente o cabeleireiro fica, mais seguro ele fica de si, né? Então, essa questão de você tentar a perfeição, tentar ser perfeito em tudo, você acaba muitas vezes se auto-sabotando. E normalmente isso acontece quando você está no início de profissão. Então, um passo muito importante para o seu crescimento é você entender que as dificuldades e o trabalho não estar perfeito faz parte do seu processo, faz parte do processo do profissional. Eu, quando comecei na minha profissão, muita mecha eu errei, muito cabelo torto eu deixei, muita mecha eu errei na tonalização, muita mecha eu errei na aplicação, muita mecha manchou a raiz da cliente, muito corte a cliente queria viradinho para dentro e eu fazia viradinho para fora, muito corte a cliente queria nuca batida e eu não sabia fazer nuca batida. Mas por que isso acontece? Isso acontece por quê? Porque eu estou no meu processo de crescimento. Eu comparo muito o profissional iniciante com uma criança que está aprendendo a falar. Você pega uma criança que está aprendendo a falar, essa criança, ela não vai simplesmente sair da barriga da mãe já falando todas as palavras, né? Essa criança, no primeiro ano de idade, não vai estar falando tudo, né? Qual é o processo? Primeiro essa criança começa a aprender as palavras e depois ele começa a soletrar as palavras, e quando ele aprende a soletrar essas palavras, ele não vai diretamente já falar corretamente.
Ele começa a falar e aí aos poucos ele vai errando e aprendendo e assim ele começa a falar palavras limpas. A mesma coisa é o cabeleireiro iniciante. O cabeleireiro iniciante ele fez o curso básico, ele saiu do curso básico, ele começa a entender as técnicas, depois ele começa a praticar e após as práticas ele começa a vender mais seu trabalho, entregar mais seu trabalho, só que dentro desse processo vai acontecer o quê? Vai acontecer erros. E você tem que aceitar esses erros. E muito cabeleireiro desiste da sua profissão porque não aceita errar. Não aceita não ter perfeição no seu trabalho. Então aceite, gente. Aceite. Você precisa entender que toda imperfeição faz parte do processo de crescimento do profissional. Fez parte do meu crescimento profissional e fez parte do crescimento de grandes outros profissionais cabeleireiros. Eu sempre falo aqui que o cabeleireiro de sucesso hoje foi o cabeleireiro que um dia começou e um dia também teve imperfeições no seu trabalho. Foi o cabeleireiro que um dia também errou, tanto quanto você erra no seu dia a dia. Sabe qual é a diferença entre eu e esse outro cabeleireiro, entre muitos que muitas vezes desistem da profissão, é que nós entendemos que faz parte do processo. Então você que está começando agora, você precisa entender que faz parte do seu crescimento profissional errar. O que você não pode é permanecer no erro. Melhore o seu trabalho. E algo muito importante que eu preciso que você entenda dentro da sua profissão, dentro do seu trabalho, dentro do salão. E que para que você consiga se blindar profissionalmente de tudo que te impede de ser uma cabeleireira ou um cabeleireiro de alta performance, é que de erro e acerto, o caminho, presta atenção aqui, de erro e acerto, o caminho para a excelência profissional, você precisa entender que nós estamos falando aqui não sobre ser um profissional medíocre ou acomodado com falhas. Eu não estou te incentivando a ser uma cabeleireira medíocre, acomodada, cheia de falha, aceitar as falhas e permanecer nas falhas. Nós não estamos falando em deixar de buscar o melhor em conhecimento ou aceitar um trabalho mal feito. Não é sobre isso. Presta bem atenção aqui. O principal é a gente entender que muitas vezes... presta atenção aqui. Olha bem aqui, gente, que eu vou falar para vocês. O que a gente está aqui para discutir é que a pressão pela perfeição ela vai te paralisar e te impedir de agir e crescer dentro da sua profissão. O foco é aprender com os seus erros e não evitá-los quando qualquer custo. Tá? Não é você simplesmente errar dentro da sua profissão e você simplesmente desistir da sua profissão. Não é isso. Eu não estou aqui para te dizer para você simplesmente aceitar a sua vida como ela é. Aceitar os seus erros como são. Não. O que eu estou aqui para te incentivar, para te motivar e para te encorajar a você entender que para você ser um cabeleireiro excelente, para você ser um cabeleireiro perfeito que nem você busca dentro da sua profissão, é você entender que o erro ele faz parte do processo e que de erro em erro você vai acertar. Gente, eu errei tanto dentro da minha profissão e eu não tenho vergonha nenhuma de contar. Inclusive, já fiz vários posts aqui na internet apontando e mostrando os meus próprios erros, né? E os erros, que nem eu falei aqui, os erros eles são normais dentro da nossa profissão. Então, não desista, mesmo que você esteja começando, mesmo que você já seja um cabeleireiro, uma cabeleireira experiente, você deve aceitar o processo e continuar dentro do seu trabalho, dentro da sua profissão. Eu sei que vai ter gente que vai dizer, Roger, mas tem horas que dá uma vontade de verdade, assim, de jogar tudo pro alto. Tem horas que dá vontade simplesmente da gente jogar tudo pro alto e não querer mais a nossa profissão, porque parece que tudo é tão difícil pra gente, parece que nada dá certo. Eu tento cortar, eu não consigo, eu tento fazer uma mecha, eu não consigo, eu tento fazer uma escova, eu não consigo. Só que a prática, a perfeição dentro do seu trabalho, ela vem com a prática. Quanto mais você pratica, mais perfeito o seu trabalho vai ficando.
Entendeu? Por isso que às vezes eu falo, por isso que eu sempre falo dentro dos cursos presenciais, porque tem cabeleireiro, tem cabeleireira que vai fazer um curso comigo presencial e ele acha dentro da cabeça dele que ele vai sair daquele curso com a prática. Eu faço uma pergunta sempre no curso presencial, eu sempre pergunto para os alunos, gente, por que vocês decidiram fazer um curso presencial e não online? E a maioria dos cabeleireiros me responde a seguinte pergunta: eu decidi de vir fazer um curso presencial porque eu já vou sair com a prática. E aí que cai os butiá do bolso, que nem a gente fala aqui no Sul. Porque a prática, ela não traz a perfeição em 3 dias de prática. A prática, ela vem com o quê? Com a prática dentro do salão. Então, você participar de um curso presencial e você participar de um curso online, dependendo, obviamente, do professor, dependendo do mentor, dependendo das técnicas ou método que você está aprendendo, independente de se é presencial ou online, tem a mesma qualidade. Eu, por exemplo, eu tenho os cursos presenciais, né? Inclusive a gente vai lançar um novo curso presencial agora no mês de outubro, que é o PhD em Mechas, né? Serão 3 dias de curso. O primeiro dia colorimetria, no segundo dia morenas iluminadas e no terceiro dia os loiros dos sonhos. Novo curso. E aí, dentro desse curso presencial, a gente tem todo o conteúdo do curso online também. Então, assim, não é porque o curso é online que você não vai aprender. Não é porque o curso é presencial que você não vai aprender. O diferencial está no método que está sendo ensinado para você. Então, o principal aqui, gente, é você entender isso. Tá? Entender que de erro em erro, você vai acertar na hora certa. Desde que você tenha o quê? Persistência, certo? Concorda comigo, gente? Coloca para mim aí na live, comenta para mim na live se você concorda comigo com o que eu estou colocando aqui ou não. Vamos lá, gente, concorda comigo ou não? Quero ver a galera comentando, eu quero ver seu comentário, eu quero ver os comentários de vocês. Eu vou pegar o meu celular aqui para mim ver os comentários de vocês. Eu quero ver os comentários de vocês. Tem gente dizendo que sim, com certeza. Tem gente dizendo que estava com medo e já está perdendo os medos. Olha aí, ó. Quero ver os comentários da galera, gente. Comenta pra mim. Cadê a galera? Quero ver a resposta da galera. Comenta pra mim. Olha aí, ó. Tem gente que tá falando aqui que tem todos os medos que eu tô citando aqui, tem os medos. Tem gente dizendo aqui que já errou no corte. Tem gente aqui dizendo que já errou nas mechas. Eu quero desejar boas-vindas a você que está assistindo na rede social vermelha que começa com Y, na rede social azul que começa com o F, na rede social preta que começa com o T. E também você que está na rede social cor-de-rosa que começa com I. Gente, estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para o nosso podcast de segunda-feira, um novo podcast Cabeleireiro Blindado. Vamos lá, gente? Bora pro próximo aqui, então. Deixa eu ver aqui, o próximo vou passar aqui o próximo slide. As perguntas. Deixa eu já responder aqui as perguntas, Quem fez a pergunta foi a Mariana. Ela perguntou assim, uma cabeleireira, eu tenho medos, aqui, A Mariana perguntou: eu tenho medo de que meus erros afastem os clientes. Essa foi a pergunta da Mari. Eu tenho medo de que meus erros afastem os clientes. Vamos lá, Mariane, que eu vou te responder. Quem fez essa pergunta foi a Mariane. E ela fez a pergunta seguinte: eu tenho medo de que meus erros afastem meus clientes. Agora vem a resposta, Mari. Segura aí, pega papel e caneta, Os erros, eles fazem parte do seu crescimento. O principal que você precisa entender é que as clientes valorizam a honestidade e o esforço para corrigir qualquer falha. Isso é o principal. É você entender que as clientes valorizam a honestidade e o esforço para corrigir qualquer falha dentro do seu trabalho. Essa é a chave para você perder o medo de errar. Tem cabeleireiro que acha que porque errou, a cliente não vai voltar mais. E isso é um erro. Inclusive, comigo muito já aconteceu da cliente voltar pelo fato de eu errar e corrigir o meu erro.
Porque aí a cliente ela pega confiança, porque ela sabe que você é um bom cabeleireiro e que mesmo errando, você conserta os seus erros. Muitas clientes já chegaram no meu salão dizendo assim: Roger, eu fui no cabeleireiro tal, o Bambambam, lá da cidade tal, e ele fez o meu cabelo, e aí eu voltei para reclamar, e o cabeleireiro me tratou mal. E o cabeleireiro simplesmente falou que eu que não cuidei do cabelo em casa, o cabeleireiro me tratou mal no salão. E aí eu recebo ela de braços abertos, eu cuido daquela cliente e honestamente eu cuido do cabelo dela. Explico para ela como que ela vai ter cuidado do cabelo depois das mechas. Eu abraço aquela cliente. Automaticamente, aquela cliente vai fidelizar comigo, por quê? Porque eu estou passando para ela segurança que eu não sou um simples cabeleireiro, eu sou um cabeleireiro que vou cuidar do cabelo dela. Então o principal é você errar o seu erro como uma grande oportunidade de demonstrar o seu comprometimento com a melhoria do seu trabalho para a sua cliente. Isso é fato também, né? É você não tentar melhorar o seu trabalho para mostrar para pessoas desinteressadas que não precisam ver o seu trabalho melhorando. O principal foco do seu trabalho tem que ser a sua cliente. É ela que precisa ver que você é uma profissional comprometida com o trabalho dela. Tá entendendo, gente? Tá entendendo? Segue a dica aí que eu tô dando para vocês, que é importantíssimo isso que eu tô falando aqui. Essa é uma das perguntas que eu recebo muito. Roger, como que eu passo para perder o medo de errar o trabalho na cliente? Roger, eu tenho medo que meus erros afastem as minhas clientes, que nem a Mariana colocou aqui agora. O principal é honestidade. E se esforçar para tratar bem aquela cliente, mesmo depois dela voltar reclamando do seu erro. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ela ganhe confiança no seu trabalho. E não tem nada melhor para um profissional do que ganhar confiança da sua cliente. Tá entendendo, gente? Comenta para mim na live se você concorda comigo ou não. Ó, o próximo é: eu acho que só serei respeitado se for perfeito. Gente, que pergunta absurda que o colega colocou aqui na live, né? Eu acho que só serei respeitado se for perfeito. Será mesmo que você só vai ser valorizado se você for perfeito na sua profissão? Primeiro passo é você entender que nunca vai ser perfeito, né? Você precisa buscar a perfeição, mas perfeito nunca você vai ser. Quando você simplesmente achar que você está perfeito na sua profissão, aí, meu amigo, aí eu vou dizer para vocês, aí você se aposentou na sua profissão. O respeito é conquistado pela autenticidade, pela busca constante do aperfeiçoamento no seu trabalho, não pela perfeição inatingível. Profissionais que erram e aprendem com os seus erros mostram mais resiliência e comprometimento com as suas clientes. Tá entendendo? Profissionais que erram e aprendem com seus erros, eles demonstram e mostram para sua cliente resiliência e comprometimento com o seu trabalho. Então o respeito ele é conquistado pela autenticidade e busca constante pelo aperfeiçoamento. Tá aí para você entender quando eu venho aqui na internet falar da importância da educação na vida do profissional cabeleireiro. Tem cabeleireiro que acha que não precisa estudar. Tem cabeleireiro que acha que já sabe tudo. Tem cabeleireiro que acha que já sabe as cores primárias, secundárias e terciárias, ele acha que já é bom em colorimetria. Tem cabeleireiro que acha que aplica mecha costurada, ele acha que é um expert em mechas. E não, nós devemos constantemente buscar conhecimento, aperfeiçoar o nosso conhecimento dentro do nosso trabalho. E o que vai fazer com que você seja respeitado dentro do seu salão não é ser perfeito. Não é ser perfeito. Você pode fazer o arroz com feijão. Você pode fazer a técnica simplesinha. Se você mostrar para sua cliente que você é um profissional, que se aperfeiçoa, que busca conhecimento, que melhora o seu trabalho, humilde, com certeza essa cliente ela vai te valorizar muito pelo seu trabalho. Tá entendendo, gente? São dicas valiosas ou não são dicas valiosas que eu tô dando para vocês aqui? São dicas valiosíssimas que vocês vão levar pro resto da vida de vocês, né? Certo, gente?
Ó, vou responder outra pergunta aqui na live, ó. Outra pergunta eu vou responder. Eu tenho medo de frustrar, ó, eu tenho medo de me frustrar e desistir. E aí, quem é que já teve esse medo? Comenta pra mim aí. Quem é que já teve medo de se frustrar e desistir da sua profissão? Gente, aquele cabeleireiro que disser que ele nunca teve medo de se frustrar e desistir na profissão, lá quando iniciou na profissão, tá mentindo. Principalmente aqueles que trabalham de carteira assinada, aqueles que têm a bendita segurança, principalmente aqueles cabeleireiros que acreditam, né, que a profissão cabeleireiro ela é insegura, ela é uma profissão estável, né? Principalmente esse perfil de cabeleireiro, ele já entra na profissão com medo de se frustrar e desistir. E muitas vezes não investe na sua profissão porque tem esse medo. A frustração ela faz parte do processo de qualquer aprendizado. Esse é o recado que eu tenho para dizer para você. O que diferencia um grande profissional é a capacidade de transformar a frustração em motivação para seguir em frente e superar as suas dificuldades. Isso é o principal. É você entender que a frustração ela faz parte do processo. Por quê? Porque a escalada para o seu sucesso profissional, ela não é só subida. Ela é subida, descida, subida, descida, 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 subida. Quando você estiver lá embaixo, você sobe de novo. Ah, Roger, mas eu não tenho força para subir. Você precisa achar força aonde não tem para escalar na sua profissão, para subir na sua profissão. Ou você vai ficar acomodado aí? Eu falei isso, inclusive, falei muito sobre isso lá no método Cabeleireiro J Performance, lá no método Cabeleireiro J Performance, não, na jornada Cabeleireiro 10 vezes mais. Eu falei muito sobre isso lá. E no método também, o método CAP eu falo muito sobre isso também, né? É você entender que frustração vai acontecer o tempo todo. O que você precisa fazer, exatamente o tema aqui do nosso podcast, se blindar contra essa frustração. Tentar se positivizar com a sua profissão. Tentar ser um profissional positivo com a sua profissão. Tá entendendo, gente? Concorda comigo ou não concorda? Comenta aí, eu quero saber. Ah, tem gente que vem aqui e só olha aqui a nossa live, né? Só dá uma olhadinha e não comenta. Gente, eu preciso que vocês comentem, que vocês participem. Tenho razão ou não tenho razão? Comenta pra mim na live se eu tenho razão sobre o que eu tô colocando aqui ou não. Ó, e quais são os segredos para evitar os erros e ser um bom profissional? Quero a opinião de vocês agora. Comenta pra mim na live aí. Quero a opinião de vocês. Quais são os segredos para evitar os erros comuns e ser um bom profissional? Quero saber. Cadê a galera? Quero ver vocês comentando. Ó, enquanto isso, eu tomo água aqui. Bora lá, gente. Bora participar. Bora participar. Ó, nossa live aqui, a primeira live, né? Primeiro podcast Cabeleireiro Blindado, né? O segredo para evitar os erros comuns e ser um bom profissional. Vou passar agora. Bora lá. O jeito certo de executar a sua profissão. Vamos lá. O jeito certo é abraçar a ideia de que errar faz parte do processo. Tente, erre, aprenda e melhore o seu trabalho, meu amigo. Compartilhe seus erros e as lições aprendidas com seus colegas e também com as suas clientes. O compartilhar seus erros não é só com os colegas. Compartilhe com os seus clientes. A cliente precisa ver que você não é um profissional perfeito. Que nem eu falei aqui, já falei aqui durante esse vídeo que eu tô, durante essa live que eu tô passando para vocês aqui. A cliente ela não vai fidelizar com você porque você é perfeito. Porque ela sabe que não existe a perfeição. Então o que você precisa construir junto com a sua cliente? Um histórico de confiança e respeito. Tanto em si mesmo, como profissional, quanto com a cliente. Você precisa se auto-respeitar, se auto-conhecer, se auto-entender, entender os seus erros, entender os seus próprios desafios e entender que profissional perfeito não existe. Outro detalhe importante, não se baseie pelo profissional que você vê na internet e você acha que aquele profissional, aquele cabeleireiro tem a vida mais perfeita do mundo.
Não ache que o cabeleireiro ele tem a vida mais perfeita do mundo porque ele tem 500 mil seguidores. Não ache que aquele cabeleireiro tem a vida mais perfeita do mundo porque ele tem um salão mega luxuoso. Todo cabeleireiro tem as suas limitações, tem as suas dúvidas. Todo cabeleireiro. Então não se auto-sabote com medo. Tá entendendo, gente? Então esse é o principal. O jeito certo de executar, o jeito certo de você seguir na sua profissão, né? O segredo para evitar os erros comuns e ser um bom profissional é abraçar a ideia de que errar faz parte do processo. Tente, erre, aprenda e melhore o seu trabalho. E não desista da sua profissão. Mesmo que pessoas digam para você desistir. Mesmo que pessoas digam que não vai dar certo. Mesmo que pessoas digam para você que a profissão cabeleireiro não é para você. Não desista da sua profissão. Não desista do seu sonho profissional. Pratique sem medo. Dê o primeiro passo. Comece agora. Hoje mesmo, aceite o desafio que você tem evitado por medo de errar. Essa é uma dica extremamente importante. Se você tem medo de corte, você vai pegar um corte para fazer. Se você tem medo de corte curto, pegue aquele corte curto para fazer. Se você tem medo de mecha, pegue aquela mecha para fazer. Pode ser uma nova técnica de corte, uma coloração, ou até mesmo uma conversa difícil com a cliente. Venda para sua cliente. Tem muito cabeleireiro que tem medo de vender para sua cliente. Se você tem medo de vender para cliente, tente vender, comece agora mesmo. Eu vejo muito cabeleireiro, a gente conhece muito cabeleireiro, né? Durante a nossa jornada de educação profissional, a gente conhece muitos profissionais, e aí muitos cabeleireiros para mim assim, cara, eu não consigo vender tratamento home care no salão. E aí eu vou e pergunto para aquele cabeleireiro, mas por que você não consegue vender home care para essa cliente dentro do salão? E a maioria me diz que tem medo de conversar com a cliente. Gente, quando você vende um home care para aquela cliente, quando você oferece um produto de qualidade para aquela cliente, você está mostrando para ela que você é comprometido com a saúde do cabelo dela. Que você é comprometido não só em entregar um resultado bonito no salão na hora, mas você é comprometido em dar continuidade no processo de tratamento, ou de alisamento, ou de mecha. Você está comprometido em cuidar do cabelo dela, não só na hora que você está fazendo o cabelo, mas o pós-atendimento é uma das partes mais importantes para o cabeleireiro que quer se blindar, para o cabeleireiro que quer se tornar um cabeleireiro de alta performance. Tá entendendo? Então eu desafio você, hoje mesmo, aceite esse desafio. Pega o cabelo que você tem medo de fazer, ou pega a situação que você tem medo de fazer. Por exemplo, vender um produto. Comece hoje mesmo esse desafio. Se autodesafie. E eu combata os seus próprios medos. Tá? Eu venho aqui dizer para você agora, perca o medo de dar o primeiro passo. O primeiro passo, ele normalmente é o mais difícil. O primeiro passo, você não tem dinheiro. O primeiro passo, você não tem quem confie em você. O primeiro passo, você tem muito medo de errar nos cortes. O primeiro passo, você tem medo de errar nas mechas. O primeiro passo, você tem medo de errar na tonalização. Mas quanto mais experiência você pega, menos medo você tem. E eu falo isso por experiência própria, porque eu também já tive os mesmos medos que vocês. Tá entendendo, gente? Quem é que tá gostando da live aqui? E aí, gente? Quero saber quem é que tá gostando da live. Comenta pra mim aqui. Já falei aqui, é muito importante a opinião de vocês. Comece hoje mesmo, gente. Comece agora. Pratique agora. Faça o seu curso agora. Invista na sua profissão agora. Não deixe para amanhã. Daqui de 5 anos você vai olhar para trás e você vai se arrepender de não ter investido em você mesmo. A primeira pessoa a acreditar é você mesmo. A primeira pessoa a confiar em você mesmo. Pode vir várias pessoas dizendo para você que não vai dar certo, mas enquanto você acreditar, enquanto você entender que não há limitações para o seu sucesso profissional, desde que você acredite e combata os seus medos, gente, você tem um futuro brilhante. Você tem um futuro brilhante.
olhando dentro do meu olho agora, você tem um futuro brilhante te esperando aí fora. Só que você precisa o quê? Primeira parte de tudo é você acreditar que você nasceu para ser uma cabeleireira de sucesso. Que você nasceu para ser um cabeleireiro de sucesso. Você não nasceu para ser qualquer um. Você não entrou na profissão cabeleireiro para ser um cabeleireiro desvalorizado. Você não entrou na sua profissão cabeleireiro para cobrar R$30 um corte. Você não entrou na profissão cabeleireiro para ganhar R$50 um corte. Você não entrou na profissão cabeleireiro para cobrar R$150 umas mechas. Você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para cobrar mais de R$500 um corte de cabelo. Você entrou na profissão para cobrar mais que R$1.000 umas mechas. Tudo que acontece com grandes cabeleireiros de sucesso pode e vai acontecer com você, desde que você tenha determinação, desde que você combata os seus medos e se blinde dentro da sua profissão. E eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para pegar na tua mão, eu tô aqui para te mostrar o caminho, eu tô aqui para te dizer o que dá certo. Eu tô aqui para te guiar nessa longa jornada de sucesso. Eu tô aqui para te mostrar tudo que deu certo para mim e tudo que não deu certo também, porque eu não vou vir aqui só falar que eu sou perfeito, porque eu não sou perfeito. Eu não vou vir aqui pregar que eu sou o melhor cabeleireiro do mundo, porque quem me conhece sabe que eu não acho e eu não sou o melhor cabeleireiro do mundo. Eu dou o meu melhor, eu entrego o meu melhor para as minhas clientes, mas eu não sou o melhor do mundo. O melhor do mundo é a minha cliente. A estrela dentro do meu salão é a minha cliente que está sentada na minha cadeira. É ela que tem que ser cuidada, é ela que tem que ser amada, é ela. O foco no meu salão é a minha cliente. É ela que tem que ser a principal ali, não eu. Então dê o primeiro passo. Comece hoje. Tem um futuro brilhante te esperando aí fora. Comece do jeito que dá. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Ah, não consigo? Vai sem conseguir. Ah, não tenho quem acredite em mim? Vai mesmo sem ninguém acreditar. Você precisa acreditar. Comece hoje mesmo. Dê o primeiro passo. Certo, gente? Quem gostou, gente, aqui da nossa live? Quem gostou aqui do nosso primeiro episódio do nosso podcast Cabeleireiro Blindado? Foi legal, né? Foi bacana, né, gente? Bom, agora eu vou pedir para vocês não esquecer de se inscrever no canal. Se inscreva no canal aí, comente, participe, compartilhe essa live com todo mundo que você conhece. Mais uma vez eu vou avisar aqui, toda segunda-feira serão 7 episódios, tá? Do nosso podcast Cabeleireiro Blindado. Então, se eu fosse você, eu não perdia nenhum episódio, que tá top demais os temas que eu preparei para você, viu? O tema de hoje foi quebrando medos e superando medos e inseguranças, né? Falamos sobre isso. Na próxima segunda-feira, o tema vai ser o preço de não investir em você. Qual é o preço que você vai pagar por não acreditar em você mesmo? Qual é o preço que você vai pagar por simplesmente não acreditar no seu potencial? Qual é o preço que você vai pagar por não investir da sua profissão? Esse é o tema da próxima live, na próxima segunda-feira, né? A próxima live do podcast Cabeleireiro Blindado, certo? Lembrando que amanhã, na próxima live, na live de terça-feira, nós temos colorimetria, tá? E nós vamos falar sobre neutralização de fundo de clareamento laranja. Gente, quem é que nunca pegou um cabelo laranja para fazer, né? É na live de amanhã, 8 horas em ponto, eu tô aqui junto com vocês para debatermos esse assunto extremamente importante, certo? Gente, beijo no coração de cada uma. Eu espero vocês amanhã, 8 horas da noite, na live de colorimetria. E na próxima segunda, a próxima live de Cabeleireiro Blindado, podcast Cabeleireiro Blindado, com o tema O Preço de Não Investir em Você. Eu quero agradecer do fundo do meu coração cada um de vocês que participou aqui dessa live. Eu quero dizer que vocês são extremamente importantes para mim, viu? Um beijo do Roger. Tchau, tchau. Tamo junto. Até amanhã.